Eu vou falar para vocês sobre o passado simples, que é o tempo verbal que nós vamos abordar esse ano. Né? Nós vimos o passado simples afirmativo no primeiro bimestre. Eu vou começar desde o começo e depois eu vou falar do passado negativo, que é referente ao segundo bimestre. Então, primeira coisa a entender, quando eu uso o passado simples? O passado simples eu uso, né, para descrever uma situação que começou no passado e terminou no passado. Quando eu falo eu joguei futebol ontem, essa ação começou ontem e ela terminou ontem. Ela não tem nenhum tipo de interferência no meu presente. O passado simples é um tempo verbal um pouco mais complicado porque ele tem dois tipos de verbo. Eles têm os verbos irregulares e os verbos regulares. O verbo regular, o regular em si já diz, né? Sempre é do mesmo jeito, tá? E o verbo irregular, uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. Ele segue uma irregularidade. Então, qual que é o regular aqui? O regular é que todo verbo ele recebe o ed, tá? Então, se eu colocar aqui I work, eu trabalho. Se eu colocar o ed, fica eu trabalhei, tá? Eu trabalhei ontem. Essa ação começou ontem e terminou ontem. Não é eu trabalhava. Eu trabalhava é um outro tipo de verbo que já interfere no presente, tá? Isso aí a gente vê mais para frente. Então eu tenho aqui he worked last night. Então ele trabalhou noite passada. She worked last night. It worked last night. They worked last night. Não há nenhuma diferença nesses tempos verbais, como no presente, que precisava fazer uma conjugação quando era o he, she e it. Mesmo assim, eu gosto de separar todos eles, né, para dar importância aqui para esse grupo. Qual que é a grande questão? Os irregulares. Eu já estabeleci uma lista aqui de verbos irregulares, tá? Para definir. Então, eu até vou já adiantar e já vou mostrar aqui. Então, eu tenho uma lista já pré-definida, que a primeira coluna é o presente, a segunda coluna é o passado e a terceira coluna é a tradução. Tem um outro verbo aqui, mas não nos interessa agora. Vamos ficar no mais simples. Por exemplo, você percebe que o verbo ir no presente é go e no passado é went. Entendo, o verbo irregular ele já tem o verbo no presente e no passado. Não posso pegar esse verbo e colocar ed. Ele não é regular. Ele faz parte desse grupo aqui. Então, go é o verbo ir no presente e went é o verbo ir no passado. Então, por isso que aqui eu tenho went, né? Então eu tenho I went to Mogi. Eu fui para Mogi. So, we went to Mogi yesterday. Nós fomos para Mogi ontem, tá? He went to São Paulo last night, por exemplo. Então, ele foi a São Paulo noite passada. Observe, esse verbo é um verbo irregular. Aqui ele já está no passado porque o presente dele é go. E esse verbo é um verbo regular. O presente dele é work e o passado dele é worked. Como que eu diferencio? Eu tenho que consultar a lista. Se eu consulto os verbos na lista de verbos irregulares e ele não está lá, significa que ele é regular. Eu só acrescento o ed, ok? Vamos ver os exemplos aqui. I studied yesterday. Eu estudei ontem, né? Alan studied last night. O Alan estudou na noite passada. Paula played soccer last week. Então, a Paula jogou futebol semana passada. Por que eu sei que é jogou? Porque tem esse ed agora. Porque se tivesse o play, seria só o verbo jogar, tá? You went to São Paulo last night. Novamente, você foi para São Paulo noite passada. Isso aqui é o passado do verbo go. Já tem um verbo definido para ele. Só tem uma regrinha bem fácil, a regrinha do Y. Se antes do Y tiver o A, E, I, O, U, que são as vogais, eu acrescento o ED. Se antes do Y tiver uma consoante, eu jogo apenas IED. E se o verbo terminar com E, eu não vou duplicar o verbo, apenas eu vou colocar o D aqui e ele vai ficar com ED. Para resumir,
dois tipos de verbo quando tratando de passado. Os verbos regulares são aqueles que recebem o ed e os verbos irregulares que eles são de um jeito no presente e outro no passado, ok? Só para você ver aqui, eu tenho o verbo... vamos colocar aqui o see, que é o verbo ver, e eu tenho só, que é o verbo ver no passado. I see you every day. Eu vejo você todos os dias. I saw you yesterday. Eu vi você ontem. Eu não pego o verbo, esse verbo aqui, e acrescento o ed nele, porque já existe um passado pré-definido. Ok? Não adianta ficar apavorado, tem que aprender os verbos com o tempo, consultar a lista, tá bom? E não errar. Foi regular, acrescenta o ed. É irregular, consulte a lista na primeira coluna e use o verbo na segunda coluna. É isso.